Um, dois, testando o som. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Muito boa tarde a todos, prezados e amados, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando oficialmente mais um trabalho de evangelismo aqui na área central de Londrina. Já quero desde já, primeiramente, agradecer a Cristo por ele disponibilizar a nós esta oportunidade de expressar suas palavras. E quero abrir o convite a todos vocês que estão à minha volta a se achegarem, a se acomodarem debaixo de alguma árvore ou de algum banco, para que você possa ouvir a palavra de Deus. Lembre-se que a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a vida do homem e da mulher. A Bíblia diz que a palavra do rei, ela tem poder. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Espírito, que ela vai tratar do espírito do homem doente, ferido, machucado. Jesus, ele é o bálsamo para as nossas feridas e o remédio para as nossas almas. Portanto, que a palavra de Deus diz que não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes. E Jesus está pronto a te atender hoje, neste consultório ao ar livre. Porque Ele está aqui através do seu Espírito. Porque Deus, de fato, Ele é Espírito. E aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio de vós. Jesus, ele faz uma promessa a nós, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós sabemos que os dias são maus. Nós sabemos que há diversas dificuldades. Mas Jesus, ele nos alertou dizendo: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que nos faz triunfar e vencer a cada dia uma etapa diferente em nossa vida é nós ter a presença de Jesus sobre o nosso ser. Quem tem a presença de Jesus, ele é uma pessoa feliz. Por mais que tudo possa estar revolto à sua volta, mas lembre-se que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E somente com seus olhos irá contemplar, o seu Deus trabalhando a favor daquele que nele espera. Então nós estamos aqui, sou daqui mesmo de Londrina, e constantemente a gente vem até o calçadão, porque aqui se concentra, a maior parte das pessoas, tanto dos 4 cantos das nossas regiões. Então as pessoas vêm aqui para o calçadão. Então, de uma maneira bastante minuciosa e estratégica, nós estamos aqui para apresentar Jesus a vocês. E com enorme satisfação e júbilo da minha alma, eu vim nessa tarde apresentar este Cristo. Um Cristo que está além da nossa compreensão. Um Cristo que Ele nos ama, e a Bíblia diz que Ele nos ama. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único unigênito Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então Jesus não veio sentenciar este mundo
A Bíblia diz: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas salvá-las. Então Jesus veio te salvar. Talvez você é a criação, você é a criatura, você foi feito, elaborado pelas mãos de Deus. Você é algo que Deus tem de maior valor, de preciosidade. E o diabo sabe disso, querido. Portanto que ele está destruindo os homens. Portanto que ele não cessa seus ataques rasteiros, covarde. Portanto que você pode ver quantas vidas estão sendo danificadas, tendo prejuízo, afetada por esse ser maligno, que não cessa os seus ataques. A Bíblia diz que ele já tem pouco tempo. A Bíblia diz que ele foi lançado dos céus à terra. E ela orienta dizendo: ai, moradores da terra, porque o diabo, vosso adversário, ele está entre vós. E o inimigo, ele runge como leão. Ele runge como leão, buscando uma vítima a qual ele possa tragar. Tragar é que ele possa matar, querido. E ele não gosta da humanidade. Ele não gosta de você. Você acha que ele está feliz de ver você acomodado hoje? Você acha que ele está contente de ver você esboçar um sorriso? De você acordar cheio de entusiasmo, com vontade de vencer, de se superar, com vontade de correr atrás dos seus ideais, dos seus objetivos? Você acha que ele está feliz por isso? Não, querido. Ele se alimenta das nossas desgraças, das nossas tristezas, das nossas frustrações, das nossas mágoas, das nossas decepções, do nosso ódio, da nossa violência, da nossa maldade. Isso é o combustível para ele, querido. E o desejo de Deus qual que é? O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A palavra de Deus diz que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou o conhecimento da verdade. O rico, ele chegou perante Jesus e enfatizou dizendo: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Esse mesmo Jesus olhou para ele e disse: tenha observado os mandamentos de Deus. A primeira coisa que Jesus pede para aquele homem, aquele mancebo, aquele jovem, é que ele observasse a palavra de Deus. Hoje a humanidade rejeita a palavra de Deus. Hoje as pessoas se sentem incomodadas com a palavra de Deus. Hoje as pessoas não suportam mais ouvir a palavra de Deus. Elas têm comichão nos ouvidos, conforme foi predito ali em 1 Timóteo, que nos últimos dias os homens teriam comichões nos ouvidos, não suportariam a verdade. E hoje o que acontece? Há essas divisores de água, onde existe multidões no vale da decisão. Não se opinaram, não se decidiram. Continua levando sua vida de uma forma totalmente normal. Olha as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Cada coisa é de chocar, deixar a gente estarrecido, deixar a gente preocupado. Se a gente ligar um televisor em nossa casa, conforme eu liguei hoje de manhã, as notícias não são boas. Aqui fala da mutação desse novo coronavírus, o Covid-19, onde foi constatado no estado do Amazonas, querido, onde foram fechadas todas as fronteiras aéreas, onde outros países não querem mais aceitar brasileiros, sem encontrar o aumento do combustível, aumento da energia, aumento do gás. É só aumentos. Você pode ver como as coisas não estão indo bem, querido. E a gente, em vez de colocar os nossos joelhos e buscar o contato com Deus, a gente não faz isso. A gente procura deixar as coisas cada vez piorar mais. A Bíblia diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso foi o que Deus falou para os seus, querido. Se o povo se arrepender das suas mazelas, de suas obras infrutíferas, da sua maldade, e buscar a face do Todo-Poderoso, aquele que tem poder de melhorar o cenário, aquele que tem poder de melhorar a situação do mundo, aquele que tem poder para melhorar a nossa vida, os nossos negócios, a Bíblia diz que Ele vai curar a nossa terra. Isso é uma promessa que não foi feita de homem para homem,
Mas Deus fez a promessa para nós. E Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria a sua palavra? Então tudo que está prescrito nas Escrituras estão acontecendo nos nossos dias atuais, chamado hoje. Nós podemos mudar com o tempo, mas Deus não muda. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Ele não tem variações, ele não fica em dois sentidos, ele não muda. Os mesmos pensamentos são como for lá atrás, é hoje também de Deus. Pensamentos que promovem a paz sobre a nossa vida, pensamentos de bem para nós. Só que de uma forma brusca e rápida, nós desviamos nossos pés do caminho que nos conduz à vida. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todo que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. Agora eu não sei porque essa cisma da humanidade, das pessoas, de se aproximar de Cristo. Qual tem sido a dificuldade, querido, de nós se aproximar perante Cristo? Será que o nosso orgulho é tão grande que nós não podemos pegar e aceitar uma pessoa bondosa, uma pessoa que veio transmitir o seu amor, e por esse amor que ele tinha, ele acabou morrendo de uma forma totalmente covarde naquela cruz, querido? Será que o nosso orgulho é tão grande que nós não conseguimos dobrar os nossos joelhos perante um Deus Todo-Poderoso que nos ama e a ponto de dar sua própria vida para morrer em nosso lugar? A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. A Bíblia deixa clara os tempos futuros, o que irá acontecer com essa terra, com esse planeta. Hoje mesmo está em extinção. É raro a pessoa que tem o coração voltado para o bem. Hoje as pessoas, ela pratica mais o mal, elas anseiam por o mal, elas vivem para o mal. Quando não realiza o mal, não está bem na vida dela. Ela esquece as palavras de Deus. Tudo aquilo que ele fez lá atrás está sendo esquecido hoje. Essa é a pergunta. Uma pergunta totalmente preocupante. Será que nós esquecemos tudo que ele fez, tudo que ele deixou, tudo aquilo que ele demonstrou para nós seguir? Hoje nós temos a palavra de Deus, e ela está aqui, impressa aos nossos olhos. Estou narrando ela aos seus ouvidos, e nós estamos aqui pregando o Evangelho de Cristo, tendo esse comprometimento com Ele. Nós fazemos essa obra, eu não ganho nada, exclusivamente nada de ninguém para realizar essa obra. O maior investidor na minha vida se chama Espírito Santo de Deus. É Ele que abre os caminhos para mim. Paulo, ele diz: uma grande porta se abriu, mas muitos são os meus adversários. E é desta maneira. Quando Deus abre a porta, Satanás não se contenta. Ele levanta pessoas que infelizmente fecha o seu coração para Cristo. De que forma nós fechamos nosso coração para Cristo? Vamos pegar um exemplo. Talvez a pessoa ela pode dizer: eu jamais irei rejeitar Jesus. Mas se nós, ou ela pode dizer: jamais eu irei rejeitar Deus. Primeira coisa, se você não tiver o Filho de Deus, você não tem Deus, a Bíblia diz. Não adianta nada você confessar que você é uma pessoa de Deus, mas você não tem um Filho de Deus, e você não ama a palavra que é gerada do Filho de Deus, sendo Ele a palavra. Não adianta nada a gente achar que nós somos de Deus. Tem pessoas aqui que dizem: eu sou de Deus, mas vai lá e faz feitiços, encanto, bruxaria, magias negras para destruir a vida do seu próximo. Usa maldades, entidades malignas para atingir aquela pessoa, querido. E ela diz que é de Deus. A pessoa diz que é de Deus, mas está roubando, furtando aquilo que não lhe pertence. Entra dentro de uma loja para roubar aquilo que não é dele. Como que essa pessoa é de Deus? Sabe o que essas pessoas são? São filhos do diabo, a Bíblia diz. A Bíblia vai autuar eles como filho do diabo, filho da desobediência, filho da ira. São 3 termos que você vai encontrar na palavra de Deus.
ou rebeldes, que são contradizentes à verdade, que é duro de serviço, quer dizer, não se dobra. São pessoas duras de coração, onde não há reconciliação perante Ele e Deus. Jesus, Ele morreu para nos reconciliar perante o Pai, pelo fato de nós estar, querido, em pecado. Todos nós somos pecadores e carecemos de uma forma sedenta e faminta da presença de Deus, através de Cristo Jesus. Só que hoje a pessoa, ela não aceita, né, assumir que é pecadora. Eu sou pecador, eu tenho as minhas falhas e não sou digno de herdar a salvação. Mas pela graça de Deus, pela sua misericórdia que se estende aos homens, nós seremos salvos, querido. Seremos salvos se nós crer de fato. A Bíblia diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, você vai ser salvo, você e sua família. Só que nós estamos correndo um risco, porque o mundo está cada vez mais corrompido. As trevas estão tomando cada vez mais território, estão se apoderando. Hoje o cristão tem maior dificuldade para dobrar os seus joelhos e buscar a face de Deus. Hoje os cristãos têm dificuldade para realizar o trabalho de evangelismo da obra de Deus. Hoje o cristão tem maior dificuldade para estar orando e intercedendo por vidas. Isso é um serviço, isso é um trabalho voluntário, querido. Não é para ser menosprezado. Muitas pessoas acham que o cristão é vagabundo, porque não trabalha, está aqui perdendo o seu tempo. E não é assim, querido. Se nós não estamos com a carteira registrada em uma empresa a qual nós viemos prestar serviço, mas nós estamos prestando serviço ao reino de Deus, atendendo pessoas necessitadas com seus problemas. Onde muitos não querem ouvir, nós estamos aqui prontos para ouvir. Onde muitos não querem aconselhar o certo, nós estamos aqui justamente para ter paciência, para poder aconselhar a pessoa a direção exata, para que ela possa vencer esse obstáculo que está sobre a vida dela, para que ela possa conseguir, querido, quebrar essa barreira através da fé. O cristão, o que ele faz? Primeira coisa, o cristão ele é atarefado, ele não está perdendo tempo. Ele ora de manhã cedo, ele realiza os trabalhos a qual ele é chamado por Deus, ele intercede por vida, ele faz visita àquela pessoa que necessita ali, né, de você ir até ela não pode ir até você. Ele vai nos presídios, ele vai nos hospitais, nas frentes dessa batalha contra o coronavírus. Muitos cristãos estavam orando para os enfermeiros, médicos, auxiliares. Então, querido, jamais o cristão, tira isso da sua cabeça, cristão que faz a obra de Deus, ele não é vagabundo. Ele está trabalhando para o reino de Deus. E esse serviço precisa ser reconhecido pela igreja, pelos fiéis. Nós estamos aqui representando a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Eu não sou melhor do que nenhum deles, querido. E nem quero ser. Nem quero ser, querido. Eu quero me comparar juntamente com os meus irmãos. E eu quero ajudá-lo. Eu quero que a igreja possa testemunhar um grande, extraordinário avivamento. A obra de Deus precisa ser avivada. E para isso acontecer, nós precisamos o quê? Se unir em um só corpo, tomando o ofício a qual Jesus nos destinou para pregar o Evangelho e as ovelhas perdidas da casa de Israel, testificar a este mundo que Jesus ele está vivo, testificar a este mundo que ainda existe uma solução para a sua vida. Nada está perdido para Deus, para Cristo, nada está perdido. Por mais que muitas vezes nós somos pessimistas e negativos, e refletimos e pensamos somente o mal para com as nossas vidas. Muitas pessoas
eu estou trabalhando num devido lugar, a gente vai medir a temperatura. E as pessoas já chegam falando, quanto que está minha febre? Elas automaticamente profetizam isso para a vida dela, febre, doenças. Querido, nós não podemos aceitar certas coisas acontecer em nossa vida de mal. Nós servimos um Deus todo-poderoso, e nós devemos reconhecer somente que Cristo é o Senhor. Não tem outro Senhor, não existe outro Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele é o Salvador deste mundo. Não foi homem algum que morreu naquela cruz, a não ser Cristo Jesus. E Ele te ama. Por mais que talvez você não suporta isso, ou talvez você não suporta outras pessoas que ministraram a palavra de Deus. Eu concordo, existem pessoas que excedem demais. Eu concordo que existem pessoas que não tenham, infelizmente, o entendimento, não conseguem ter bom êxito para aplicar o Evangelho e acaba excedendo, como juntando um tudo, um todo, e não é assim, querido. Existem pessoas que realmente querem transformação na vida dela, e eu não irei julgá-lo, dependente do que você faça ou deixa de fazer. Para mim não importa. O importante para mim é colocar Jesus em sua vida, porque eu não tenho poder para transformar a vida de ninguém. Eu sou inútil se eu não tiver a presença de Cristo na minha vida. E Ele mesmo disse em sua palavra, nada podeis fazer sem mim. Se nós podemos realizar algo, não vai vir de mim, mas vai vir da presença do Espírito dele que habita em mim. Se for manifestado um sinal notório aqui, não é de mim, mas a presença do Espírito de Deus que está sobre a minha vida, a qual não sou digno. Deus abençoe, meu querido, minha garganta estava bem difícil aqui. Deixa eu tomar um golinho. Querido, Jesus ele sonda a mente, os pensamentos do homem. Eu estava com a minha garganta já seca. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Daí eu pensando, uma água. E agora chegou o servo de Deus nos abençoar com uma água. Que Deus abençoe a vida dele. Então acontece isso, querido. Então nós não podemos fazer nada e a glória não nos pertence. Se existe uma coisa que nós devemos se gloriar, é por intermédio das nossas fraquezas. O que nós podemos se gloriar mediante as nossas fraquezas, querido? Se eu olhar para minhas fraquezas, eu irei chorar a tarde inteira. Eu ficaria bastante triste, porque são ofensas que degride a imagem de Cristo, que degride a pessoa dele, que ofende os céus. Mas isso nós vemos através das fraquezas a sua misericórdia, as suas mãos se estendendo para um mísero pecador como eu, Ele concedendo o perdão, restaurando a minha vida e me proporcionando eu ficar de pé na sua presença. Você acha que Deus quer que você se separe dele, que você se afasta da presença dele, que se afasta das atividades do seu ministério, da sua chamada, a qual ele tem para com a sua vida? Não, querido. O desejo dele é o que? Restaurá-lo. Porque Jesus, ele é o renovo, a Bíblia diz. A Bíblia diz, lá no livro de Jó, capítulo 14, 7, 8, 9. Porque há esperança para a árvore que se for cortada. Ainda se renovará e não cessarão seus ramos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e seu tronco morrer ao pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Quem pode fazer isso? É só Jesus, querido. Vamos citar um exemplo aqui. Mas eu sou um drogado perdido.
Você é um drogado perdido? Então você assumiu realmente que você é um drogado perdido e você precisa da ajuda de Cristo. Porque se você for num psiquiatra, num psicólogo, ou em alguma coisa que venha da assistência para poder social para te ajudar, é difícil realmente a pessoa sair desse estágio, desse estado, né, querido? Agora, de que forma a pessoa consegue sair disso? Através da pessoa de Cristo, que Ele concede a libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De que forma eu posso ser liberto? A partir do momento que eu busco conhecer a verdade. Aqui eu irei contemplar o testemunho de Cristo. As palavras, as escrituras, ela contém o poder sobrenatural, divino, celeste. Mas foi escrito por homens. Exatamente, foi escrito por homens que receberam de Deus a inspiração para escrever as escrituras sagradas. E se isso de fato não tivesse apreço, se isso de fato não tivesse poder, não ia transformar a vida de traficante, de bandido, de homicida, de homossexual, de lésbica. Não ia transformar a vida dessas pessoas, de prostituto, de prostituta, de homem sem vergonha. Não ia transformar a vida desses homens, de mentiroso, de picareta, de estelionatário. Mas a Bíblia, querido, ela transforma. Porque ele vai ver o testemunho de Cristo, ele vai analisar. Ele vai ver a santidade de Cristo. E isso o Espírito Santo de Deus vai cobrar dele. Vai pedir que ele ande com retidão. Porque a partir do momento que você tem o conhecimento das Escrituras, a sua vida nunca mais será a mesma. E você está vendo que você está assumindo um compromisso com Ele. E a sociedade está com os olhos em cima de você. E você vai ter que representar o reino de Deus. Só que isso de uma forma que Ele venha te ganhar pelo seu amor. Existe o único caminho para nós, é o amor. É o amor realmente por Deus. Inclusive, tem uma parábola aqui do bom samaritano. E é uma parábola extremamente bonita, fascinante. E nós vamos entrar nela agora. E diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, um certo homem preparado, de uma forma acadêmica. Esse homem era um homem preparado. Ele era doutor da lei. Ele conhecia as leis divinas. Ele era um perito nisso. Este homem se levanta, e a Bíblia diz que pela sua soberba, porque tem muitas pessoas, não são todas, volto e repito, não são todas, mas grande parte das pessoas que têm diploma, pós-mestrado e doutorado, a pessoa se torna uma pessoa arrogante. Não são todas, estou falando, repetindo terceira vez. E este homem era uma delas. A Bíblia diz, olha aqui, ele levanta para tentá-lo, para tentar Jesus, totalmente de uma maneira ousada, né? E ele diz: mestre, ele reconhece que Jesus também é mestre, que também é conhecedor da lei. Ele conhece que Jesus, ele é preparado também. Tudo aquilo que você venha fazer para o reino de Deus necessita de uma preparação. Eu leio a palavra de Deus desde os meus 18 anos de idade. Nos meus 17 anos de idade eu fui na casa de um colega meu. Só que eu não servia a Deus. Eu não conhecia Jesus da forma que eu o conheço hoje. E ali estava uma Bíblia aberta. E eles começaram a tirar sarro de mim, dar risada,
porque eu peguei ela em mãos e eu começava a ler. Só que eu não entendia os projetos divinos que Deus tinha para com a minha vida. E eles começavam a dar risada e falavam: larga isso daí não é para você não. Eu peguei e falei assim: eu não sei porquê, mas toda vez que eu chego aqui no quarto, porque eu ia na casa que um dos nossos amigos, ele era missionário, ele fazia missão. E toda vez eu tinha que entrar no quarto dele e pegar a Bíblia que estava aberta. E eu não conhecia, eu era um prostituto. E aquilo, eu pegava a Bíblia, eu não sei, parece que algo me induzia, algo me levava até ela. E começava a ler. Ele falou: larga isso daí pra lá, rapaz. Olha você, como que você vai pegar a Bíblia na mão? E dali por diante, foi passando o tempo. Daí houve a minha conversão. E comecei a me aprofundar cada vez mais. Então desde os meus 18 anos, hoje eu estou com 34 anos. Eu nunca deixei de ler a palavra de Deus. Então aqui também, Jesus, quando ele foi encarar o diabo no deserto, ele entrou em consagração a Deus por 40 dias de consagração. Daí nos últimos dias veio o diabo tentando. Então quando esse fariseu aqui, este homem, esse doutor da lei aqui, foi em direção a Jesus tentá-lo, não era ele, mas sim o ser maligno. Estava experimentando o mestre, o nosso Senhor. Mas vamos ver o que a Bíblia vai dizer? Que farei, bom samaritano, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você pode ver que a maioria das pessoas, elas têm essa preocupação, o que ela pode fazer para herdar a vida eterna. Agora você vai ver o que Jesus vai dizer a este homem. Agora Jesus falou para o jovem. Você pode ver que foi em direção a Jesus também pessoas de alto padrão, da elite procurar Jesus. Foi um mancebo, um jovem rico, fez a mesma pergunta. Agora um doutor da lei, ou quem sabe até um professor da lei, foi diante dele, e algo estava preocupando. Hoje as pessoas também não admitem, mas elas sentem que algo está errado na sua vida, algo está faltando em sua vida. Eu tenho dinheiro, eu compro, eu adquiro, eu vendo, negocio, mas algo está faltando em minha vida, por mais que eu tenha